Amém. Vamos colocar de pés, por favor, irmãos, lermos Salmos. Salmos número 95. O salmista convida a louvar e celebrar ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas das tuas mãos, se hoje ouvirdes a sua voz. Não endureçais o coração das mãos, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e lhes disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Todos. Por isso jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Amém. Deus abençoe a sua palavra. E também com ela as nossas almas, né? As nossas vidas. Em pé como estamos, com nossas cabeças inclinadas, nós vamos somente ler e vamos ler a Bíblia, né? Mais uma vez. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a cada um absorver a Tua palavra e o temer e obedecer. Tudo depende da Tua graça. É o Senhor. Fora disso, Pai, simplesmente tornamos-se ouvintes de ouvidos e não praticantes da mesma. Cegos, pessoas que não sabem para onde está indo e às vezes adoçam o nascimento virginal simplesmente por unir a uma religião e pertencer a uma igreja. Mas se a Tua mão, Senhor, nos ajudar, e o Senhor nos abençoar, e nos der graça suficiente, nós nascemos de novo, e somos pessoas corretas, com uma fé correta, com uma vida limpa e exemplar. A vida de Cristo vivendo em nossas vidas.
Tenha misericórdia de cada um, Senhor. Seja com esse pedido de oração da irmã Mila. Senhor, mais uma vez oramos. Nunca demais a oração. Então, Senhor, que a tua mão esteja sobre ela. E pela fé colocamos o teu sangue entre ela e o seu problema. E o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é o Criador de tudo. Dê a ela a sua cura. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Irmãos, podeis assentar, por favor. Cadê as irmãs? Vai cantar? O que é? Tá, a escritura está certo. Acostumado a fazer a oração depois, né? Vamos ler, vamos, por favor, obrigado. Deus abençoe todos. Efésios capítulo 3, o verso 20 e o 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além do aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua palavra, e com ela as nossas vidas também. Amém. Assentai-vos, irmãos. Amém. Agora pode cantar. Eu tenho um lar do outro lado de um sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Tenho um lindo lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Eu tenho um lar nessa terra eterna. Eu tenho um lar do outro lado de um sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Tenho um lindo lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Eu tenho
eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Eu tenho um lar nessa terra eterna. Eu tenho um lar nessa terra eterna. Eu tenho um lar nessa terra eterna. Amém, amém, graças a Deus, amém. Irmãos, toda a igreja, né? E nós teremos batismo, né, no finalzinho do culto. Né, irmão Creito? Cadê ele, irmão Creito? Tem batismo, irmão Creito vai batizar. Amém? Muito bem, Deus abençoe, irmão Creito. Nós vamos dar uma olhadinha nessas escrituras que nós lemos e vamos ver o que nós obtemos através da graça de Deus para nos dar a nossa parte que nos cabe. E para isto precisamos de nos manter no espírito do culto, na ordem. Vocês ajudam muito na ordem do culto. São 3 coisas que possuem a liberdade de falar, Deus falar, é a ordem do culto, né? Nós manter essa ordem dentro da igreja, e Deus pode nos abençoar. Uma pessoa desordenada, ela é responsável por curas, que às vezes não será feita para aquela pessoa que precisam. E ela então é responsável por isto. Uma pessoa desordenada. Então, é uma coisa muito séria quando nós estamos desordenados fora do nosso lugar. E nós sabemos que há muitos assim, que às vezes não se preocupa muito com o culto. Para ele tanto faz. Não está muito preocupado com isso. Isso é verdade. Mas tem aqueles que vêm à igreja com grande necessidade, pela influência do Espírito. Ele o faz por revelação. Revelação quer dizer amor divino dentro do seu coração. Então, é bom para todos. E como eu já tenho falado, as crianças que já são principalmente grandinhas, já entende, sabe muito bem, a mãe tem ensinado, tem instruído. Vem à igreja, vai ao banheiro, faz a necessidade, não precisa de ficar levantando na hora do culto, quebrando a ordem do culto, andando para lá e para cá. Isso é errado. Isso é errado. Então os pais devem ensinar isso. A menos que você sabe que ela está doente, está com o seu intestino desandado e assim por diante. Já basta os bebês, né? Que não sabem de nada. Então você tem que suportar. Isso é verdade. E os grandes adultos, né? Nem precisa falar. Sabe mais do que tudo. Muito bem. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Se nós fôssemos detalhar nesses 2 versículos, nós passaríamos o dia inteirinho aqui.
Isto é verdade, é uma fonte inesgotável, a Bíblia. Então, ele disse, aquele que é poderoso para fazer tudo. Este é o Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus do Velho Testamento. O Jeová do Velho Testamento é o Senhor Jesus do Novo. É Ele que é poderoso para fazer tudo, tudo mesmo, sem nenhuma exceção de nada, que foi Ele que criou. Então o apóstolo São Paulo, com essa sabedoria divina, ele abrangeu tudo, desde a eternidade até chegarmos aonde nós voltaremos de novo na eternidade. Tudo. Então nós não temos que ficarmos agitados, exasperados, preocupados quanto àquilo que nós precisamos, que são coisinhas muito pequenininhas. Não dá nem para medir quanto a respeito do que Deus pode fazer ao nosso favor. Correto? Quando nós não éramos nada, era simplesmente os seus pensamentos na eternidade. Quer dizer, eu digo nada aqui, né? Na terra. Não éramos nada aqui na terra, mas nós éramos tão importante tanto quanto Deus é importante. Isto é aonde eu posso ver. A importância de um pensamento de Deus vai muito mais além do que o nosso próprio corpo físico aqui. Isto é. Então isso mostra que nós somos tão eternos quanto Ele é eterno. Porque se esse Deus tão grande, o eterno, nós éramos os seus pensamentos, então nós somos eternos tanto quanto Ele é eterno, porque os seus pensamentos são eternos. Correto? Então, ele disse que Ele fez tudo, um Deus poderoso para fazer tudo. E nós vamos observar que nesses salmos que nós lemos, aí você vai ver nesse salmo que o salmista Davi, com o Espírito de Cristo nele, você vai ver ele dizendo a partir do verso 4 até o 7, olha como ele disse: nas suas mãos estão as profundezas da terra. Vejam. E as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois Ele o fez. E suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos, prostemos-nos, ajoelhamos diante do Senhor, que nos criou. Quer dizer, este daqui é o Espírito de Cristo em Davi, falando essas palavras. Agora, o verso 7, ele disse: porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. E disse assim: se hoje ouvirdes a sua voz. Então ele põe cada filho em uma posição, porque o filho ouve o pai. Ele ouve. Se ele não ouvir, o pai corrige. É o único que tem um direito de corrigir um filho, é o pai. O pai, ele tem um direito. Filho, faça isso. Se ele não faz, ele é digno e passivo para uma correção. E esse bom pai corrige. Corrige o filho. O que não é um bom pai, não corrige. Pode ser até pai, mas às vezes não corrige. E é um direito que ele assiste, porque se ele não faz, ele não é um bom pai.
Nem todo mundo é um bom pai. Ele é pai, mas nem todos são bons pais. Pai é o que gera. Você entendeu? E você sabe, tem pai de toda a espécie. Tem pai que você pensa que nem é pai. Ele não sabe o que é um direito que lhe pertence por natureza, que é ser pai. Então, às vezes você vê filhos que ele faz do pai o que ele quer fazer. Ele pinta e borda com o pai, em outras palavras. E o pai é um boca aberta, não fala nada. E você sabe que aquele filho é passivo de uma correção do pai. E às vezes, quem tem que ser corrigido é o pai, né? E amanhã ou depois o filho corrige o pai. O pai não corrige o filho. Quando é novo, quando é pequeno. Olha, vocês me desculpam, nós estamos numa escola pela manhã. Correto? Então, nem todo mundo é um bom pai. É todos pai. Eu já tenho visto. Pai gera o filho, joga no mundo. Quem cria são outros, que não é nem pai. Pega os filhos para criar. Por quê? O pai, não sei. Quem é seu pai, menina? Eu não sei. Entendeu? Eu não sei quem é meu pai. Eu fui abandonado desde novinho. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou no hospital. Nunca conheci meu pai e minha mãe. Depois de 20 anos, 30, 40 anos é que vai conhecer o pai. Porque eu não sei nem por que conhece. É aquela gratidão que o filho tem, às vezes, de conhecer o seu pai biológico, né? Porque é natureza. Isso é natureza. E aí, então, ele sente essa vontade, ele faz todo tipo de força para conhecer o seu pai. Mas que seu pai mesmo está nem preocupado com isso. Ele simplesmente gerou o filho, mas a sua natureza é selvagem. Um pai desnaturado. Isto é a verdade. Então, nós podemos ver isto, irmãos, percorrendo durante isto. Agora, o nosso Senhor, Ele é um bom pai. O irmão Brana, ele é enfático a dizer isto. Como um bom pai, ele conhece a sua família, ele conhece os seus filhos, ele sabe muito bem o que os seus filhos necessitam, e ele prodigaliza a necessidade de cada um. Ele cuida. E ele já sabia isso desde as eras eternas. Antes que existisse, ele já tinha nele esse sentimento de pai. O amor de pai já estava nele. Aí, ele dessa condição aqui, irmãos, olha, eu fiquei assim, as coisas vêm, ele diz assim, se hoje ouvirdes a sua voz, é filho. Se não ouvirdes, não é um bom filho. E você lê a mensagem, a adoção, o irmão Brana disse assim, às vezes, aquele filho é um filho, espiritualmente falando. Ele aplica o natural, tipificando no espiritual, como eu estava falando aí agora. Como nem todo pai é pai, como também nem todo filho é obediente ao pai. Nem todos os filhos são obedientes aos pais. São filhos rebeldes. São filhos que não respeitam. Isto é a verdade. Mas não pode negar que não é filho. O profeta diz, a pior coisa que um pai pode fazer é deserdar um filho. Mas ele não pode negar que ele é seu filho. Porque se fazer o DNA do seu sangue, o sangue dele é o sangue daquele filho.
Isto é verdade. Mas ele disse: há filhos que são desobedientes. Esses filhos desobedientes, estou falando do natural. Ele disse: o pai nunca pode confiar a sua herança na mão dele. Porque ele vai pisar, lançar ao solo e vai gastar com coisas nojentas e imundas. Ele vai poluir todo o arraial. Isso é verdade. E ele continua sendo filho. Não pode negar. Mas ele diz, do outro lado tem aquele filho que é obediente ao pai. E ele quer fazer exatamente igual ao pai. Vejam. Do jeitinho que o pai atua, se comporta, fala, trata as pessoas, ele também quer fazer bem assim. Ele disse, é como é dito, é chamado, cara escarrada do pai. Isso é no lado natural. E ele disse, assim também é no lado espiritual. Ele disse, às vezes todos são filhos de Deus, mas nem todos os filhos o Pai Santo pode confiar sua herança nas mãos dele. Ele poluirá todo o arraial. É filho. Espiritualmente falando, é filho. Mas é desobediente, é rebelde. Se o pai soltar a herança na mão dele, ele vai gastar com o mundo, com as coisas do mundo, com os prazeres. Ele não tem a sabedoria para administrar, ou seja, a prudência para administrar aquilo que é sagrado e que o pai confiou nas suas mãos. Muito embora, irmãos, muito embora isto que leva você a chegar a este lugar é o próprio Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo não é dado para rebelde. O Espírito Santo é dado para obedientes. Vejam, para obedientes. O Espírito Santo, ele é uma autoridade. Ele é um governo, ele é um domínio que você recebe. Ele não é, o Espírito Santo, ele não vai fazer nada na sua vida. Olha, quando ele se coloca em nosso ser, ele entra dentro das nossas vidas, ele já fez tudo. Ele é um poder que esse filho recebe sobre um poder, sobre o poder de Deus, sobre o poder do mundo. Um poder de Deus que toma você para ter um domínio sobre o pecado, sobre a orgia, sobre a vaidade, sobre as imundícias da carne. Que nem todos têm. Nem todos têm. Quando nós recebemos isso, nós temos a prudência divina. Nós temos a sabedoria divina. Os mistérios ocultos de Deus é revelado a esse filho. O Pai dá a conhecer os seus mistérios, pelo seu Espírito que habita nele. Você lê Efésios capítulo 1, verso 9, você vai ver ali. Que ele diz que nos deu a sabedoria e a prudência de pasada cheia. Para nos saber, nos conduzir-nos no mundo. Vejam. Então, aí você vai ver. Esse Deus que criou tudo. Criou tudo.
Tudo que você precisa, Ele te dá. Tudo. Desde que esteja dentro da sua vontade. Qual é a vontade de Deus para nós? É a sua palavra. É a vontade dele. Você entendeu? Então, se nós pedirmos segundo a sua vontade, é certo que nós recebemos o que nós pedimos. E se recebemos o que nós pedimos, é porque pedimos segundo a vontade do Pai, que habita em nosso ser. Por quê? Porque você está inteiramente impressionado com a sua palavra. 24 horas. Um filho de Deus está impressionado com a sua palavra 24 horas. Não de vez em quando. Sabe de uma coisa? Eu vou pôr a Deus ali sentado agora, no momento, num banco ali, e agora eu vou agir assim, assim, assim. Não. Ele está dentro do meu ser, dentro do seu ser, dentro da sua alma. Ele nunca se saiu dali, nunca se afastou dali, ele permanece ali. Porque esse filho dá prazer a ele em habitar. Você entende? Por isso que você, não é você que pede, é ele que pede através de você. E você não pede se não for segundo a vontade dele. Se nós lermos Lamentações, capítulo 3, o verso 37 ao 39, você vai ver que ele diz assim: quem é aquele que diz? E assim acontece. Quando o Senhor não mande, me mostra, me aponta quem tem esta alta capacidade de poder para falar uma coisa e aquilo acontecer. Ou pedir e receber. Quem tem? Ninguém. É só Deus. É só Ele. E vejam bem, porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Aí está. Então, às vezes, Deus permite, às vezes, alguns dos filhos ser assolados. Sofrer a correção. Sofrer para que ele possa aprender, respeitar, considerar, e ser aquele filho restrito somente para ele. Não sabeis vós que o Pai que habita em vós tem ciúme de vós? Vejam. E por isso Deus não quer que nós se associamos com o mundo e nem com as coisas do mundo, mas que nós sirvamos a Ele com todo o coração, com toda a alma. Prosseguindo, o verso 39, ele diz: de que queixa, pois, o homem vivente? De que queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Sempre eu tenho dito, irmãos, nós devemos ter vergonha. Não vergonha de acertar os nossos erros e fazer a nossa confissão. Nós temos que ter vergonha de nossos pecados. Isto é a verdade. De nossos pecados. Sermos
completamente reconhecedor que não somos nada. Somos simplesmente uns pequenas, vamos dizer assim, gramas ou quilos da terra onde nós nascemos. Somos humanos. Somos pessoas fracassadas, pessoas completamente arruinadas, derrotadas, e que não somos nada. Se nós chegarmos a esse conhecimento, nós valorizamos o Deus que nós cremos. Não é mesmo? Então, que queixa cada um dos seus pecados? Que queixa cada um dos seus pecados? Senhor, eu pequei contra ti. Eu errei. Eu falhei. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Me ajude a colocar as coisas em ordem. E Ele é um bom pai. Ele está sempre pronto para ajudar aquele filho. Desde que nós se arrependemos de nossos pecados e confessamos a Ele, Ele vem ali e dar a você a sua vitória. E você é um crente vitorioso, é um filho que na verdade não é que você vai vencer, você já nasceu um vencedor. Agora você está simplesmente passando por um período de provação, de correção, para você chegar ao lugar que o Papai Deus quer que você chegue. Porque no estado pelo qual nós viemos, irmãos, nós viemos em um estado deplorável. Quem é o santo aqui? Quem é melhor do que o outro aqui? Que diferença faz? Você pode ter nascido dentro dessa igreja, nunca ter bebido, nunca ter fumado, nunca ter jogado, foi batizado aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, nunca foi lá fora no mundo, nunca viu nada lá fora. E aquele que fuma, bebe, joga, prostitui, adultera, rouba, assassino, faz tudo. Você diz, isso é pior. Que pior? É a mesma coisa. Não tem pecadinho e nem pecadão para Deus. Tudo é pecado. O que Deus exige de nós, irmãos, é novo nascimento. Nascer de novo. E isso daí traz uma matança daquela velha natureza rabugenta. Você sabe que um batismo nas águas não é tudo, não. Mas eu sou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem. É uma boa coisa. Mas não pare aí, não. Não fica parado aí, não. Segue em frente. Mas eu fui uma pessoa santa, antes eu fumava, eu bebia, antes eu vi uma pessoa fumar e beber, e eu tinha vontade de beber, hoje eu não tenho. Tudo bem, você foi limpo, santo, mas você ainda está vazio, meu irmão. É uma pessoa vazia. Você não nasceu de novo ainda. Você está em processo. Você entendeu? Está em processo, você pode voltar para trás e morrer. De uma vez por toda. E nem chegar à vida. Ele exige de nós uma obediência à palavra. Para chegarmos a este lugar aonde nós devemos chegar. Estarmos em Cristo. Não na igreja. Por isso que o profeta diz, você pode ser justificado e não ser santificado. Você pode ser santificado e não ter o Espírito Santo.
E tem uma coisa mais bonita do que o comportamento de uma mulher, de um homem limpo e santificado. É bonito, muito lindo. É um estado que você chega muito perigoso. Porque quando uma pessoa, irmão, chega num lugar como este, de ser limpo, lavado, santificado, ele é santo. Ninguém toca o dedo nele. E ele dá ainda uma aula de santidade. Porque é santo. Todos os espíritos malignos foi removido da sua vida. Tudo saiu dele, ele está limpo e vazio. Mas precisa ser preenchido. Se ele vacilar ou pisar, como ele diz, na bola, ela vai dar uma rasteira nele. Jesus disse que é um estado mais perigoso de um ser humano. Quando todos os espíritos malignos e imundos saem dele. Ele diz, aquele demônio anda em lugar árido e seco, não achando um lugar de descanso. Ele pensa bem assim, sabe? Eu vou voltar na minha casa lá. Ele traz mais 7 companheiros com ele. Vou voltar lá, vou ver como é que está lá. Não tem ninguém lá, não tem nenhum aquilino morando lá, está vazio. A casa está vazia, varrida, limpa, não tem ninguém. Ele disse, vamos arrombar a porta e vamos entrar. E entra. E o estado daquela pessoa se torna pior 8 vezes do que a primeira vez. Então é necessário que haja o Espírito Santo morando nas nossas vidas. E o Espírito Santo só mora quando nós obedecemos. Senão ele não faz isso, não é mesmo? O apóstolo São Pedro, 4 dias depois que ele tinha recebido o Espírito Santo no Pentecostes, ele disse estas palavras. Nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo de Deus que ele deu para aqueles que lhe obedecem. A obediência à palavra te dá direito ter o Espírito Santo, que é a única coisa que nós queremos, porque o corpo de Cristo, ele é composto de vários membros. O corpo de Cristo não é essa igreja aqui, nem a igreja de São Paulo e de Goiânia. O corpo de Cristo, ele é universal. O corpo de Cristo está espalhado no mundo inteiro. Você entendeu? É o corpo de Cristo. Agora, ele é composto de vários membros. E estes membros são estes que obedecem a sua palavra. Porque nós somos batizados por um Espírito Santo, formando um corpo. Quer gregos, quer servos, quer livres, quer judeus, todos nós temos bebidos do mesmo Espírito Santo. É nesse Espírito Santo que nós possuamos, é que nos coloca como membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja de Goiânia. Amém? É a igreja de São Paulo. É a igreja dos Estados Unidos. É a igreja da Suíça. Não, o corpo de Cristo é a noiva no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aqui nós temos uma partícula desse corpo. Eu não sei quem é. Agora você mesmo deve ter a sua convicção. Você tem que ter a sua própria certeza.
de que você é um membro do corpo de Cristo? Como eu saberei? O profeta disse: olha a vida que você vive. Olha o testemunho que você está dando. Você sabe se você tem ou não o Espírito Santo. Não é mesmo? Agora, irmãos, falando no corpo de Cristo, a noiva, ela é a esposa do Cordeiro. E o Cordeiro é o esposo. E nós vamos ver que sempre Deus tem tomado o natural para mostrar o espiritual. Correto? Isto é a verdade. Como nós lemos, Ele é o Deus que criou tudo. Tudo mesmo, nos céus e na terra. Gênesis 1, ele diz: e criou Deus os céus e a terra e os mares, e tudo que neles há. E a terra era sem forma e vazia, e havia abismo sobre a face da terra. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Uma terra sem forma e vazia, e havia abismo sobre a face das trevas, né? Sobre as trevas. Então era uma coisa assim, sem nenhuma forma. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. O próprio Criador. Esse hoje que nós confessamos, que nós cremos nele e somos parte dele. Esse que veio a nós, para dar a nós essa liberdade de chamarmos de Pai. Termos esse conforto nele, esse consolo em nossas vidas, até o ponto de sabermos que temos nossos pecados perdoados. Bem-aventurado, né? O homem que Deus não imputa os seus pecados e cujas suas transgressões são cobertas. Esse é bem-aventurado. Aí nós vamos ver que esse Criador, ele criou o homem, tudo, e o homem ele o criou por último. Essa mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis, Mombrana, ele responde uma pergunta. Então fizeram uma pergunta para ele: fez Deus homens e mulheres, de Gênesis 2, do verso 18 ao 21? Eu vou ler essa escritura para nós ficar bem inteirados. E diz assim: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntura que esteja como diante dele. Eu não sei, né? Essas escrituras são ricas, e ricas mesmo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, trouxe a Adão. Eu estava pensando aqui, irmãos. Aí você diz assim: eu pensava que quem fez isso foi Deus. Colocou o nome em cada animal, foi Deus. Foi Deus sim que colocou. Quem é o homem para colocar um nome? Inventar tanto nome, irmão? Criar tanto nome? Mas vejamos isso daqui. Adão, vejam, trouxe Adão para esse ver como lhe chamará. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Vejam. Agora, eu não sei, eu vejo aqui, pela fé, algo muito grande, que para mim é uma lição, para ser aplicado na minha vida, não na vida de Adão, e nem na sua, na minha, e na sua. Você entendeu? O que Adão fez, Adão fez. O que eu fiz, eu fiz. O que você fez, você fez. Agora, o que Deus faz por nós e já fez e está fazendo é Deus. Correto? Então você vai ver que Adão chamou tudo pelo nome. Adão? Não foi Adão. Foi Deus em Adão.
Agora Adão era tão obediente a Deus, tão submisso e tão sujeito, que Deus podia guiar Adão e Adão guiar os animais. Deus podia falar através de Adão e chamar cada animal pelo nome. É isso que eu vejo, quando nós somos bem submissos, sujeitos a Deus, Deus pode fazer coisas através de nós. E não deixa-nos a desejar nada. Como eu sempre tenho dito, quando esse homem é nascido de novo e tem o Espírito Santo, ele tem esse privilégio de cada vazio, cada fresta, cada brecha em seu ser preenchido por Deus. Verdade. Eu imagino assim, esse homem dessa forma, essa mulher dessa forma, que tipo de vida que ele tem? Que tipo? Faz uma reflexão de Adão, porque isso foi antes que o pecado atingisse a terra. E Adão pôs os nomes em todo gado, em todas as aves dos céus, em todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então você vai ver que isso daqui, Adão estava no espírito. Vejam. Ou seja, isso aqui já era no espírito. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então aqui não existia ninguém, não existia médico, não existia doutor, não existia uma escola de medicina, não existia nada. Então o primeiro cirurgião que teve foi Deus. Foi Deus. Hoje você chega nessas repartições públicas, vai no shopping, aí você chega e quando você entra assim, para bater a cara na porta, a porta abre sozinho. Não é mesmo? Abre sozinho. Você fala, puxa lá, você fica admirado. Isso já teve há muito tempo, irmãos. Deus já fez isso há muito tempo. Isso é verdade. Deus já fez isso há muito tempo. Os homens estão só descobrindo o que Deus criou. Você vai ver que quando Pedro estava preso ali dentro daquela jaula ali, como se fosse um animal, com as cadeias, com as correntes, cadeados, e ali estava Marco e João orando: Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro. Numa reunião de oração lá, eles já tinham degolado Tiago, e Pedro estava guardado para outro dia, para ser morto, porque agradava o povo a matar os crentes. E eles orando. Aí o que Deus fez? Mandou um anjo. O anjo foi lá, abriu a primeira porta, passou, fechou de novo. A porta, ele chegou, a porta abriu. Passou, a porta fechou por trás dele. Ele chegou na outra porta que estava, você já for na cadeia, você já sabe como é que é, né? Chegou na outra porta que estava do corredor, aquele abriu de novo. Ele passou, a porta fechou atrás dele. Chegou na porta que estava Pedro, que era do calabouço, a porta abriu. A porta abriu, ele entrou, a porta fechou e ele veio: Pedro, ei, rapaz, levanta, acorda. Pedro estava tão preocupado com a morte que estava dormindo. Um sono pesado, cadeia nas mãos, nos pés. E ele disse: ei, acorda, vamos. Aí Pedro acordou e esfregou o olho assim: mas é que eu estou vendo uma visão? O que é isso? Ele disse: vamos, levanta. Automaticamente, quando Pedro fez assim, cadeia da mão dele, as correntes soltaram, os cadeados abriu. Quando o anjo virou para a porta abriu, e Pedro passou, e Pedro seguiu o anjo, a outra porta abriu, e cada porta ia abrindo e fechando, de tal forma que o sentinela nem pressentiu que Pedro não estava lá. Tudo
voltou ao normal. E levou Pedro na primeira quadra, levou até a segunda, e o anjo falou, vai embora. E foi embora o anjo, e Pedro tocou a sua viagem. Foi bater na casa de Marcos, aí chegou lá, bateu lá. Irmãos, o que é isso? Eu fico assim, meu Deus, nós somos muito incrédulos, duvidosos. Isso nos deveria dar tudo que nós temos para Deus. Deveremos investir desde o nada tudo. Ele nos deu e Ele quer de nós isto. Qualquer hora dessa, meu irmão, minha irmã, não vai demorar muito não. Pelo jeito que nós estamos vendo como está a condição do tempo, essa atmosfera que nós estamos vendo acontecendo, tudo sinal da luz vermelha da vida de Cristo, e vai acontecer muito em breve. Eles fizeram um filme do fim do mundo. Eu estava assistindo esses dias esse filme do fim do mundo, e eu estava vendo aqueles crentes que não criam muito, sabe? Vinha na igreja, mas não cria muito nisso. Vinha na igreja. E eles mostrando ali, mas apesar que o nosso é muito mais sobrenatural, mas o que eles fez ali tem uma aparência de verdade. Tem uma aparência de verdade. E aí, então, aquela família, uma parte era crente, a outra não era. Vê? Um era crente e outro não era. Um estava na igreja, o outro não estava. Outros iam na igreja, mas ia simplesmente para satisfazer a vontade de ir na igreja, dizer assim, eu sou crente. Quando chegou na hora do arrebatamento, aquilo era tomado. Agora, eu falo que ela tem uma aparência de verdade, porque na verdade, irmãos, ninguém vai ver o rapto, só aquele que está pronto e preparado. Lá eles viam. Lá aquela mãe via aquele filho saindo, aquele marido sendo transformado, rapidinho. E aqui nós não vamos ver não, aqui só vai ver quem está preparado. Aqui só vai ver quem está preparado, porque na verdade o mistério revelado para nós é este. Que simplesmente você vai sair de uma dimensão para outra. De uma dimensão para outra. E quem vai ver é aquele que tem o mesmo espírito. Você já imaginou? Você está sentado aí, o irmão Adonias, que morreu há quase que 15, 20 anos, aparecer do seu lado. Eu pergunto, quem vai ver o irmão Adonias? Quem vai ver? É aquele que está no espírito que ele está, que é o espírito da mensagem, o espírito da palavra. Vejam, é esse que vai ver. Esse que vai ver, e às vezes o outro que está do lado dele lá não vê, você que está do lado dele de cá vê, o outro não vê, e o outro que está na frente não vê, porque não vai ver mesmo. Ele vai vir num corpo teofânico, é um corpo celeste, é um corpo sobrenatural, é um corpo. Mas quem vai dar fé que ele vai vir é aquele que está no Espírito de Deus. Ele vai ver aquilo dali. Quando ele ver aquilo dali, ele é impulsionado automaticamente. E sabe que é adoção plena. E você é mudado juntamente com ele. Ele é mudado do corpo celestial para o corpo físico glorioso, e você é mudado desse mortal para o glorioso. Ou você acha que vai ter espetáculo público? Não, não vai existir isso não, irmão. O irmão Blanc disse, é o clamor. É o clamor do eleito que vai chamar. É a alma, é o desejo ardente, é o espírito ali. Quanto tempo, Senhor, isso vai continuar assim? Eu já estou sofrendo demais. É o que eles estão dizendo. Senhor, quanto tempo vão ficar aqui nesse corpo? O irmão Branco diz que eles estão desejosos de voltar a um corpo que eles podem abraçar, podem sentir, podem comer, podem beber.
Eles querem voltar para esse corpo. O profeta disse: nós não fomos postos aqui, nem para viver naquele corpo celestial, e nem nesse corpo do pecado. Nós fomos postos aqui para ficar num corpo físico e glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. É desse jeitinho. E as coisas vão acontecer de uma maneira automática. Por isso que o eleito, ele não está apegado aqui nessas coisas. De jeito nenhum. Umas coisas do mundo. Ele cortou tudo. Cortou tudo. Ele está ligado somente às coisas celestiais. Ele está vivendo na dimensão e no mundo de Jesus. A vida dele é uma vida mística, espiritualmente falando. Gente que fica preocupado com filho, preocupado com dinheiro, preocupado com herança, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com aposentadoria, preocupado... que preocupação, meu irmão. Preocupe com a sua alma. Ele já está para chegar. E ele vai pegar e apanhar e levar aquele que está pronto. Irmão Brana disse, bem assim, naquele pedacinho ali da guerra bacteriológica. Ele faz a pergunta: irmão Brana, e qual eu devo fazer? Ele disse: a noiva já está pronta. O noivo está pronto, a noiva está pronta, o noivo está esperando a noiva. Desse jeito, irmãos. Olha, isso não é brincadeira, isso é coisa seríssima. Isso é real. Como você sente a sua roupa na sua pele, as coisas estão acontecendo o dia a dia. O dia a dia. Tem aí, irmão, isso aí, tem aí. A guerra bacteriológica, solta aí para mim. Eu gosto daquela partezinha ali. Solta para mim aí. E aí você vai ver como que nós estamos vivendo, irmãos. É nesse momento, uma profecia que foi predita pelo irmão Brana lá atrás, há muitos anos, está cumprindo agora nas nossas vidas, no mundo. Solta aí, irmão. Não tem jeito? Me dá uma dor de barriga. Então, é desse jeito, irmãos. Nós estamos vivendo no final. O que é um câncer? What is a disease? O que é uma doença? We'll deal on that for the next 5 minutes now. Vamos tratar disso pelos próximos 5 minutos agora. What is a cancer? O que é o câncer? What caused that thing? O que causa essa coisa? Let's take a cancer. Vamos tomar um câncer. Or anything you wish to take. Ou qualquer coisa que você queira tomar. Tuberculosis, pneumonia. Tuberculose, pneumonia. Whatever you wish to any disease. O que você quiser, qualquer doença. Diseases are germs. As doenças são germes. Let me pass something here quickly. Deixe-me passar uma coisa aqui rapidamente. As our times are going. Enquanto o nosso tempo está passando. Listen, did you know the Bible predicts? Ouça, você sabia que a Bíblia prediz That in the last days, isto nos últimos dias? that there'll be a germ warfare, Que haverá uma guerra bacteriológica? that diseases will break out upon the people, Que doenças irromperão sobre as pessoas? and will fall on everyone without the baptism of the Holy Spirit? E cairão sobre todos sem o batismo do Espírito Santo? But was the angel who had charge over these plagues Mas ao anjo ou quem estava encarregado destas pragas, was given orders to touch no one foi dado ordens para não tocar em ninguém on whom the mark was. que estivesse com a marca. Well, how much kind of teachers have we got to be, brethren? Porque quanto tipo de mestres temos que ser, irmãos?
to get the church in order to be in that condition. para deixar a igreja nessa condição? Imune. My arms are sore now Meus braços agora estão doloridos, from where the doctors has punched needles in onde os médicos furaram com agulhas to try to inoculate me from yellow fever and so forth. para tentar me inocular contra a febre amarela e assim por diante. I told them I didn't need it, Eu lhes disse que não precisava disso, but they wouldn't listen to me. mas eles não me ouviram. But I tell you what God's going to do. Mas lhe direi o que Deus irá fazer. God's got a serum, Deus tem um soro, and it's called the Holy Ghost. e é chamado de Espírito Santo. And when that serum goes in, it'll inoculate you. E quando entrar, esse soro vai inocular você. Hallelujah. Aleluia! In the last days. Nos últimos dias. But look, friend, Mas olha, amigo, the time is coming o tempo está chegando, that when there is rising up a church, quando uma igreja vai se levantar. if we can't have faith for divine healing, Se não podemos ter fé para a cura divina, how are we going to have faith for the rapture? como vamos ter fé para o arrebatamento? We've got to move out, friends. Temos que ir embora, amigos. We've got to get out of this old slow church condition that we're in. Temos que sair dessa condição de igreja velha e vagarosa em que estamos. Step out, Saiam, launch out, dê-o fora, cut the shoreline, atravesse o litoral get out into somewhere e vá para algum lugar where you lose all senses of fear and doubt. onde percam todos os sentidos de medo e dúvida. Out there where all things are possible. Lá onde todas as coisas são possíveis. Brother, just as free as it can be. Irmão, tão livre quanto possa ser. You got your sails set towards heaven, Você içou sua vela em direção ao céu and nothing can stir you no way. e nada pode lhe agitar de jeito nenhum. You're gone that way, that's all. Você foi pelo caminho, isso é tudo. Nothing can harm you. Nada pode te prejudicar. Now, that's the kind of a church it's going to be. Agora, este é o tipo de igreja que virá a ser. One of these days, according to the Bible, Desses dias, de acordo com a Bíblia, where the angel poured out his wrath and onde o anjo derramou sua ira diseases broke out, e doenças irromperam, and man even rotted in their flesh where they were e standing. os homens até apodreciam em suas carnes onde estavam, And the fowls there come down and eat off of the shoulders e as aves do céu descem e comem dos ombros, and eat the flesh of chief captains e comem a carne dos capitães-chefes, and great men and presidents and e grandes homens e presidentes, warriors and diplomats and e guerreiros e diplomatas, potentates and everything. e potentados e tudo mais. Eat. Comiam, But the angel was given charge, mas ao anjo foi dado a ordem: don't you come near anyone não se aproxime de ninguém that's got the seal of God in their forehead. que tenha o selo de Deus em sua testa. It's going to be Isto será one of these days, divine healing is going to be a great thing. desses dias a cura divina vai ser uma grande coisa Among the people. entre as pessoas. So let's get in condition. Então vamos entrar em condição. God wants us. Deus nos quer. You say, well, Brother Branham, you say, let us. Você diz bem, irmão Brana, você diz permita-nos. That's what God's waiting on. Isto é o que Deus está esperando. God, we're waiting on Jesus to return it. Estamos esperando Jesus voltar. Jesus waiting on us. E Jesus está esperando por nós. You say, well, what can we do about it? Você diz bem, como que podemos fazer sobre isso? The Bible said A Bíblia diz: the hour has come and His bride has made herself ready. a hora chegou e a sua noiva se aprontou. Hallelujah. Aleluia. Amém.
Você vê? Então é o que eu estou dizendo, irmãos, é o que eu estou dizendo. Na verdade, eu não estou dizendo que a sua carne, o seu sangue, o corpo humano, é você. Você é o homem interior, o homem espírito que Deus criou. Esse homem sofreu uma redenção completa e ele vive no mundo que Jesus vive. Ele vive no mundo que Jesus vive. Agora, qual é maior? É o seu espírito ou a sua carne? O seu espírito. Seu espírito domina a carne. Os próprios 5 sentidos do seu espírito, que é imaginação, consciência, memória, raciocínio e feição, que é natural, ele passa a ser sobrenatural porque ele passa a estar sob o governo do Espírito Santo que habita no seu ser, que está dentro do seu espírito. Então, esses 5 sentidos interior comanda o sentido exterior. E o exterior está submisso a submeter o de dentro. Agora nós ficamos dando lugar para esse de fora. Então falta-te uma coisa. Não há 2 Espíritos Santos. Só há um Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que opera aqui no púlpito, opera lá na porta. É o mesmo. Se nós passarmos uma régua espiritualmente falando aqui, somos todos iguais. Por que um sente uma coisa e outros não sentem? Por que um tem uma dedicação, um carinho, um amor fraternal para fazer a obra do Espírito, outros não sentem nada? Eu não sou um abajulador de ninguém. Eu não tenho esposa, eu não tenho filho, eu não tenho família, eu não tenho parente, eu não tenho amigo, eu não tenho igreja aqui em cima do púlpito. Eu estou aqui para falar-lhes a verdade. E essas pessoas ficam descansadas em si mesmo, deitadas em suas redes. Quando nós estamos vivendo no tempo final. Isto é a verdade. Aí você vai ver aqui, essa parte aqui, Adão. Nós estamos voltando ao Éden restaurado. Nós já saímos do mundo. Nós estamos aqui na palavra. Viemos aos cultos da igreja, não é para adorar, cantar, louvar a Deus somente não. Nós viemos aqui para sofrer o julgamento, a correção. Sermos submissos, sujeitos à palavra. É isso que Deus quer de nós. Não é mesmo? Porque Ele quer que nós sejamos como Ele. Então nós devemos cortar tudo. Então vejam bem, o Senhor Deus fez cair um sono sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou uma mulher e trouxe a Adão. Eu imagino esse quadro de Adão quando ele deparou diante disto. Era um mistério revelado para ele. Era um mistério revelado. Aquilo estava em oculto. Ele nunca tinha visto. Nunca tinha contemplado. E Deus veio, tirou o véu. O que Eva era para Adão? Não era somente a sua esposa, ela era um mistério revelado. Estava do seu lado, estava nele, e ele nunca tinha visto. E agora era uma companheira dele, estava sempre diante dele. Eu gosto disto. Isso dá ao homem um respeito, isso dá ao homem uma consideração. Isso dá ao homem uma segurança de sua esposa.
respeito, reverência, não só na presença dela, mas aonde estiver, ela está diante dele, ela está no seu coração, ela está na sua alma, pois ela é carne de sua carne, osso dos seus ossos. Deve ser respeitada. E ela é com o vaso mais fraco, por isso que Paulo fala, vós deveis saber como usar os vasos mais fracos. Os vasos mais fracos. Então vejamos bem aqui. O Mobrand disse agora. Bicho, meu tempo já passou. Agora Deus fez Eva ao lado de Adão. A mulher tem uma costela mais hoje do que o homem na anatomia, no feitio. Porque uma costela foi tirada do corpo de Adão, e Adão já havia sido feito e estava vivendo, e estava sozinho. E Deus então disse, não é bom que o homem viva sozinho. E às vezes eu fico meditando assim, o que é um casamento, irmãos? Isso não é feito assim de qualquer maneira, não. Isso não é pegado a laço, não. É porque ela é bonitinha, ela tem os olhos azuis, ela tem os olhos negros, tem os cabelos lindos, tem uma face bonita, é linda. Ah, mas eu quero ela para mim. Não é bem assim, não. Deus tem que revelar você. Tem que revelar, tanto ela como ele. Amanhã esses olhos podem estar mais brancos do que tudo. Esses cabelos brancos, face enrugada. Eu lhe pergunto, e daí? Como é que vai ficar? Então você tem que ter uma revelação que ela foi tirada do seu lado. É um fio de costela seu. Não, mas eu preciso de uma mulher, eu estou precisando disso, você está precisando? Parece não. Não parece não. Então, este sacerdote, isso aqui é outra escritura muito profunda. Você vai ler lá primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e você vai ver no verso 2 e 3, onde Paulo condena isto daqui. O irmão Branham diz assim, então esses sacerdotes, e assim por diante, aos quais são negados os direitos de ter uma esposa. Agora isso, a igreja romana pode fazer o que quer que seja. São eles. Eles são os que têm ao responder por aquilo. Por aquilo. Não eu. Não eu. Mas a Bíblia diz assim, proibindo o casamento. Paulo falando aqui, eu vou ler mais um pouquinho. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias consciências, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graças. Deixa eu vou ler mais um pouquinho. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças. Porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificada. Vê? Aí proíbe casamento, proíbe alimentação, proíbe isso, proíbe aquilo outro, por doutrina. Porque a pior coisa que pode existir, irmão, não é você ter um conhecimento de uma coisa e deixar de comer aquilo por um conhecimento natural. A pior coisa que pode existir é você deixar que um espírito do erro te possui. E você prefere obedecer aquele espírito maligno do que obedecer a palavra. Deus não olha, não é nem você comer ou deixar de comer. Deus olha o espírito que lhe faz aquilo. É isso que ele olha. Certo?
Bem, eu fui interrogado por um homem, certamente disse: o que você acha? Um padre disse: o que você acha aquele jovem padre aqui na cidade que tomou aquela mulher, aquela garota, uma garota de Jeffersonville aqui, e foi e se casou com ela, e na igreja irlandesa? Vocês se lembram? Eu me esqueci qual seria o nome daquele padre. Eu disse: ele tinha tanto direito de casar quanto eu tenho. Irmão Branham disse para ele: eu tenho. É exatamente o que eu penso sobre isto. Eu disse: a única coisa que eu tenho, eu penso que ele fez errado. O padre, né, que casou, deixou de ser padre para casar com a mulher. Ele disse: a única coisa que ele fez errado, ele devia ter ido à igreja, renunciado seu ofício, e então ir e se casar com a garota. Ele deveria ter feito isso, ao invés de simplesmente fugir daquela maneira. Agora, vocês se lembram quando isso aconteceu, umas poucas semanas atrás, aqui em Jeffersonville? O padre católico irlandês aqui embaixo, ele é um jovem sujeito, e ele estava indo, tinha alguma namorada aqui embaixo. E quando eles lhes deram uma grande oferta de amor. Irmão Branham chama a moça de oferta de amor. Lhe deram uma grande oferta de amor, mudando da paróquia e enviaram a algum lugar a Indianápolis, e ele simplesmente tomou a oferta de amor. A garota. Vejam, e tudo, e partiu, se casou. Então você vê que uma moça, quando ela vai se casar, e esse homem vai se casar com ela, isso não é assim com qualquer coisa, irmãos. Isso deve ser medido. Branham diz assim: você tem que orar. Você tem que orar. Você tem que orar até que Deus te revele. Isto é a verdade. Agora pensa, eu preciso de uma mulher, eu tenho a necessidade dela. Coitada dessa mulher que casa com um homem assim. Esse é um homem arruinado, abrefado, acabado. Não vale nada. Isso é o que nós temos muito hoje. Vocês me perdoem, eu sou rude, eu não fui formado num convento e nem tampouco num seminário. Por isso eu sou como João Batista: machado, serpente, raças de víboras. É a minha maneira. Então não vale nada, esse sujeito não vale nada. Quer uma mulher porque tem precisão dela, para lavar os seus trapos, para cozinhar para ele, para ser uma capacha dele. Coitada dessa mulher. Ele é um amante de mulher. Mas vejam bem, eles nunca mais ouviram dele. Bem, ele tinha o direito de se casar, mas ele não tinha o direito de fazer aquilo. Ele não deveria ter feito aquilo. Ele deveria ter ido à igreja e dito: aqui eu estou anunciando este ofício como um padre. Renunciando este ofício como um padre. Eu vou me casar. Aleluia. Esse é caráter, é coragem. Coragem de obedecer aquilo que lhe pertence. Deus lhe deu esse direito, é seu e ninguém pode tirar. Correto? Aquilo estabelecerá ou estabeleceria isso. Mas, agora, vejam bem, Deus fazendo Eva. Adão e Eva ao mesmo tempo. A única coisa que ele fez foi o sobrenatural. O espírito Adão e o espírito Eva. Vejam, o homem e a mulher. E então ele fez.
colocou Adão aqui, não era bom para... Veja, é o quadro de Deus se revelando todo o tempo. Depois que ele formou o homem, você vai ver que quando Deus, irmãos, disse estas palavras para Adão, e mandou que ele colocasse o nome em todos os animais e tudo mais, era espírito, ele era. A Eva estava nele. Você entendeu? E quando ele disse, enchei e multiplicai sobre a terra, e dominai sobre as aves do céu, sobre os animais do campo e sobre os peixes do mar. Era espírito. Deus queria sim multiplicar, encher a terra do jeitinho que veio Jesus. Sem pecado. Mas Satanás entrou e perverteu, Deus deu a vontade permissiva. Veio a vontade permissiva. Então hoje o homem é obrigado a ter a sua própria companheira, porque ele não fica cobiçando o que é alheio, desejando o que é alheio. Isso é adultério. A mulher deve ter o seu marido e obedecer, respeitar, considerar e viver uma vida decente, para não se tornar um alvo de Satanás e ser cobiçado pelos demônios. Isso é verdade. Quem é que cobiça? É uns demônios. Ah, mas ele é um bom homem, ele é isso, não me importa, ele está possuído de um espírito de cobiça, de adultério. Mas ela nunca praticou, ela nunca fez isto, ela sempre tem obedecido, me respeitado, não me importa. Ela poderia ser para esse homem tão pura como um lírio. Mas se ela sai por aí mal vestidinha, uma bonequinha mal vestidinha, e esses demônios olham nela e cobiça, tanto ela como ele é culpado de adultério naquele dia. Porque Jesus disse, o homem que olhar numa mulher e desejar no seu coração, ele já adulterou com ela. Isso é verdade. Por isso, irmãs, mantenha no seu lugar que Deus te posicionou. Seja uma verdadeira dama decente. Correto? Veste decente. Outra coisa que eu gosto, irmão, é quando o irmão Brana fala sobre além da cortina do tempo. Eu fico pensando, lá, irmão Brana diz, todas aquelas damas vestidas até os pés de vestidos brancos. Eu fico olhando aquilo. Hoje, irmão, nós estamos num pré-ensaio, é um prelúdio do que nós vivemos hoje. Os cristãos, os eleitos, as eleitas, os filhos de Deus, devem vestir decente, não tem vergonha de vestir não, jamais ser criticada, zombada não. O Espírito Santo está sendo zombado no seu lugar. Seja decente, é um prelúdio, é um pré-ensaio, um dia você vai vestir maior do que isto, vestimentas brancas. Se você tem vergonha de vestir aqui hoje e lá, então você não vai estar lá nunca. Nunca você vai vestir um vestido branco. Agora essas mulheres que diz que é crente, vestido no joelho, parecendo uma galinha, me perdoe. Mas dê uma olhada na galinha, como ela veste. Dê uma olhada na águia como veste. Nós somos águias, não somos galinhas. Tem vergonha de vestir. Meu Deus. Então vejam, tudo desta maneira é simplesmente vindo diretamente para baixo. Deus revelando. Hoje você vê decente assim, é que você lá em cima veste decente. Você veste mal vestido aqui, é que você não vai estar lá nunca. Mas se você já esteve lá, você vive como lá. Simplesmente revelando diretamente, saindo através do milênio, bem além, diretamente para a eternidade. Apenas o quadro de Deus simplesmente se revelando. Deus se revelando. Aleluia. E aqui Deus se manifestou em Cristo Jesus. Mostrou o que ele era, o que era Jesus. Jesus não tinha vergonha de fazer aquilo que o Pai dizia para ele fazer. De jeito nenhum.
Você toma Isaías 53, ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar, as minhas feridas foi sobre ele, as suas feridas foi sobre ele tomou as suas enfermidades sobre si, nós fomos curados pelas feridas dele. Ele não era esse homem bonito como muitos pensam, ele era bonito sim, no espiritual, mas ele era um homem de dor, ele era um homem de trabalho, experimentado no serviço. O maior caráter que já teve na terra foi o caráter de Jesus Cristo. Porque homem não é músculo, homem não é carne, homem não é nervo, homem é caráter. Um homem que não tem caráter para submeter a palavra, isso não é homem. Então aqui Deus se manifestou em Cristo Jesus, mostrou que ele era, o que era Jesus. Um homem de dor, familiarizado com sofrimento, amando a prostituta. Maria Madalena, ele não importou se os fariseus poderiam criticar e zombar, ele olhou para ela o que ela tinha no interior dela, que era uma semente eleita, e aquilo estava gemendo, aquilo estava clamando, aquilo estava desesperado, e ele viu, foi aquilo dali, e ele passou sobre todo o embaraço, chegou lá, e o salvou. Amou a prostituta. Onde estão os seus acusadores? Nenhum, Senhor, me condenou. Nem eu te condeno, filha. Vai, não peques mais. Oh, que coisa. Eu não tenho nenhum, Senhor, nem eu te condeno. Vá, não peques mais. Cansado, abatido de caminhar, cerca de 30 milhas naquele dia, através das areias do deserto e coisa. Só que ele não tinha nenhum problema de fazer qualquer obra que Deus queria que ele fizesse. Deus não me colocou aqui para me ser rico. Deus não me colocou aqui para me ser doutor. Deus não me colocou aqui para ser fazendeiro. Deus não me colocou para isso aqui, não. Ele me colocou aqui para expressar e manifestar os seus atributos. Eu sou, você é, nós somos um atributo dos seus pensamentos. E então nós que temos chegado a este lugar de um novo nascimento, recebido o Espírito Santo na nossa vida, então vamos desempenhar o nosso papel de filhos obedientes a Deus. Correto? Não é mesmo? Então vejam bem lá, vejam bem, naquele dia, através das areias do deserto e coisas, lá estava uma mulher de Naim, saindo, e seu único filho morto, deitado ali. Ele parou a procissão fúnebre, impôs as suas mãos sobre ele e disse: levanta! E o garoto que estava morto se levantou novamente. E aquele é o nosso Senhor Jesus. Correto? Aquele era o nosso Senhor Jesus, que nunca estava cansado demais, nunca abatido demais para fazer qualquer coisa boa. Correto? Ah, mas eu estou tão cansado hoje, não? Acho que eu não vou na igreja, não. Ah, eu tenho isso para fazer. Não, Jesus já fez por você, e agora Ele faz através de você. Quando Jesus está dentro de você, o seu cansaço vai embora. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas Deus acrescentará. Não é você não, é Deus. Deus acrescentará. Deus nos abençoe. Deus nos guarda. Tomara que isso não seja, que não tem jeito, né? Você é como um copo d'água, você enfia o dedo na água, não tem mais nem sinal depois. Há muitos que fazem isso. Isso é verdade. Mas está bem aí. Nós estamos vendo que tudo já está para acontecer. Vamos cantar um hino, irmãos? O 58. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso aqui é bom para nos relaxar mais, né? Deixar mais relaxados. O amor de Deus
entrar nos nossos corações e nos dilatar mais. Isso é verdade. Buscai primeiro o reino de Deus e toda sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, Amém. Você gosta de cantar? Mombran disse, quando você for lá, você olha ali para o lado do norte. Ali você vai ver, onde tiver um grupo cantando, eu estou ali. Nunca canta demais. O cantar dá coragem. O cantar dá força. Ele disse, os soldados que vão para a guerra vão cantando. Sabe por quê? Para dar coragem, para enfrentar o inimigo. É assim que nós somos. Cantem,
cantem que seu inimigo vai embora. O cantar de um cristão é uma vida vivida, uma vida pura, uma vida limpa, uma vida santa. Correto? Deus nos ajude. Amém? Nós vamos ter o batismo ainda, né, irmão Cristo? Tudo bem. Então nós vamos fazer uma oração aqui de encerramento e nós vamos para a água, amém? Com as nossas cabeças inclinadas. Pai Celestial, Deus Altíssimo, ajude-nos a ser fervorosas no seu trabalho, na sua obra, e sermos cristãos como Cristo, ter a vida de Cristo vivendo nas nossas vidas, amar aquele que nos ama, amar aquele que nos odeia, amar aquele que, se possível, tiraria nossas vidas. Como disse Jesus: Pai, perdoa-os, não sabe o que faz. Pai Santo, deixa-nos ter essa qualidade, essa natureza do Cordeiro em nossas vidas. Guarda-nos e nos protege, leva-nos em paz, agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ali para as águas, correto? Amém. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor inspiram com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce